A Câmara dos Deputados aprovou hoje uma proposta que determina a castração química de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores de idade. O texto foi aprovado depois de uma mobilização de oposicionistas que incluíram a punição em um projeto que tratava somente da criação de um cadastro nacional de pedófilos. A proposta, que foi incluída na pauta da Câmara em uma semana, dedicada à análise de pautas de segurança pública, vai agora para a votação do Senado. A medida vale para criminosos condenados após trânsito e julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, para crimes como gravar, vender, comprar, divulgar e simular cenas de sexo com menores, aliciamento de menores, estupro de vulnerável e prostituição infantil. A castração será aplicada aos condenados por meio de medicamentos, com um regramento que será editado pelo Ministério da Saúde. Professor Augusto de Franco, como é que você vê essa aprovação da Câmara que agora vai para o Senado? Não gosto, Paulo. Eu não sou favorável a medidas de mutilação, de castração, castração química, no caso, né? Mas é de castração. Isso são medidas medievais, entendeu? A justiça, ela tem como objetivo proteger a sociedade. Ela não tem como objetivo punir. O objetivo primeiro da justiça não é punir quem cometeu um crime, e sim proteger a sociedade daquele crime que está sendo cometido. Então, eu não sou favorável a nenhuma medida desse tipo, nem de trabalhos forçados, muito menos essa medida de castração. Isso confunde justiça com vingança, com punição. Já que ele fez isso, vamos... É claro que se pode dizer que castrado quimicamente, ele não vai cometer os mesmos atentados que ele cometeu antes, não é? Mas se é assim, então mantém ele preso, não é? Se é para proteger a sociedade, vamos proteger a sociedade. Mas eu não sou favorável a intervenções que alterem a natureza, o corpo humano desta maneira. Eu sei que o Claré pensa diferente do você, professor. Vamos ouvir o Claré. Paulo, primeiro, dizer que respeito a opinião do professor, porque faz sentido, né? Ele tem um ponto interessante quando ele fala sobre ser contra mutilação, apesar que essa mutilação, como ele bem falou, né, é transitório. Paulo, eu vou ser sincero com você, eu só não acho esse projeto de lei, que é do Ricardo Salles, né, deputado federal pelo Novo, eu só não acho esse projeto perfeito, porque para mim tinha que ser castração mecânica mesmo, sabe? Um vagabundo delinquente desse é um doente, um pedófilo, é um doente, é um cara que não tem reinserção na sociedade. Eu não acredito em ressocialização de um doente que mexe com crianças sexualmente. Então, infelizmente, castração química, por mim, poderia ser mecânica, para nunca mais voltar. Mas a nossa Constituição, a gente tem que respeitar a Constituição, jamais permitiria isso, pelo menos a nossa Constituição vigente não permite isso, né? Então, tem que ser a química. E aí entra aqueles debates, né, que o professor ponderou bem. Se ele é um cidadão perigoso, será que não deveria continuar preso? Mas aí eles estão colocando alguma forma de prevenção, né? Que ele tem que tomar esse remédio, né, esse hormônio, para não ter maiores desejos. Só que a gente sabe que esses vagabundos, eles criam outras formas de mexer com as crianças, né, que não sejam através do seu próprio órgão, né? Então, assim, sinceramente, Paulo, eu acho que hoje é um dia de alegria, é uma vitória, talvez não a melhor delas possível, mas é um sinal de como a sociedade brasileira quer tratar um maluco, tarado, vagabundo, criminoso, que é o pedófilo. Professor, eu vou te provocar, professor, e entendendo parte da sua observação, do seu comentário, eu vou fazer uma provocação. O sistema prisional brasileiro é falho. No Brasil, prisões são meros artifícios. Um criminoso, ardiloso, ligado a grupos, ele consegue sair de qualquer presídio do Brasil com piscar de olhos. Não seria continuar dando risco à população num sistema prisional tão fraco não agir, mesmo que seja um processo de castração química?
As prisões, elas são falhas, mas então nós temos que consertar e resolver as falhas das prisões. Se nós podemos aprovar leis que interferem de tal maneira na vida, na bioquímica do corpo humano, não é como é o caso da castração química, nós devemos fazer também um esforço proporcional para melhorar as condições prisionais e impedir que pessoas perigosas saiam de lá e coloquem em risco a sociedade. Isso é uma questão, para mim, Paulo, de princípio. Eu não acho que se deva, nem como nem em proteção da sociedade, infligir sofrimentos voluntariamente a outros seres humanos e seres sencientes, havendo alternativas. Pode-se dizer, não há alternativa. Bom, mas não há alternativa também para o criminoso, quanto mais, que não é o caso de atentado de pornografia infantil nem nada, não é? Então nós vamos fazer o quê? Antigamente, o ladrão, a gente cortava, a gente que eu digo é a humanidade, né? Os nossos ancestrais cortavam a mão, não é? Que era uma medida aceita pela sociedade até há pouco tempo atrás. Quer dizer, o cara é ladrão. Ainda tem países que fazem isso, se eu não me engano, na África. Ou então, tem coisas mais terríveis ainda, como mulheres que violam lá as leis dos costumes, por exemplo, islâmicas, são apedrejadas, não é? São mortos assim. Eu não acho nada disso compatível com a humanidade. Nós temos que encontrar soluções para proteger a sociedade, sobretudo proteger as crianças, no caso concreto que nós estamos discutindo, sem esse tipo de atitude ou de medida, porque não é aquele particular criminoso que vai estar sendo atingido. Somos todos nós que somos atingidos quando uma coisa dessa acontece.